A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Michael adentrando aqui mais uma vez as redes sociais pelo Facebook. Hoje mais uma edição aqui do nosso Pod Cristo, onde nós vamos tratar mais um tema importante, relevante, que vai acrescentar na sua vida emocional, espiritual, né? E hoje nós vamos falar sobre a traição. Então você que já foi traído, você que tem problemas com traição, né? No sentido de traição não é só relacionamento, né, irmãos? Tem traição de irmãos, traição de repente de amigos de trabalho, né? Às vezes amigos, né, durante toda a vida. Então nós vamos falar sobre todo tipo de traição aqui, como tratar isso à luz das Escrituras. Deve-se pedir perdão, confessar o erro, ou nós devemos de repente falar com Deus e através dessa comunicação com Deus decidir ficar ali, claro, com o coração arrependido, pedir perdão ao Senhor, né? Mas ficar entre nós e o Senhor, ou devemos compartilhar o que aconteceu com as pessoas, né? Então eu queria que você desse sua opinião, e hoje mais uma vez aqui um especialista em traição, né? Para poder falar. Ele tem bacharelado, doutorado em traição, para poder dizer o que ele entende, o que é a traição e como tratar a traição. O nosso obreiro, o Wallace. Obrigado, viu, Wallace, pela participação mais uma vez. De nada. A paz do Senhor a todos os irmãos. É um tema bastante complicado, e a gente percebe que há pessoas que têm um entendimento não muito correto, né, com relação a isso, que normalmente é baseado no que ela acredita e não é baseado no que a Bíblia fala, né? E acaba que vira um tema complexo, no sentido até de, como o pastor falou, no casamento, por exemplo, devo continuar ou não devo continuar? E lembrando também que existem, como o pastor falou, traições em diversas áreas, né? Não só nos relacionamentos, assim, entre marido e mulher, mas de amizade, até mesmo de irmãos, assim. Então é um tema difícil de ser conversado, mas que é possível esclarecer algumas dúvidas, sim, à luz da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Nessa câmera aqui tá certinha? Não? Tá, eu vou estar arrumando aí para você, porque agora que eu vi. Enquanto o Wallace vai falando um pouquinho aqui, eu vou estar ajeitando aí. Você que está nos assistindo, você pode mandar sua pergunta, seu questionamento, né? Enviar o seu argumento a respeito de traição. Não sei se você já sofreu uma traição ou cometeu esse ato, né? Para você mandar seu comentário e a gente ir interagindo aqui. Viu, Wallace? Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão. Opa, abre lá para a gente. O Alan acabou de chegar aqui. Ou será que não é? Não sei se é ele. Viu, Wallace? Eu queria que você falasse assim: uma pessoa que quando ela sofre por traição. Opa, o Wallace chegou aqui. Glória a Deus. Esperar ele chegar aqui, a gente dá continuidade. Deixa eu trocar aqui que é. Não, pode ficar aí pode mesmo, ficar ele fica ali. Aí a hora que eu for, ele pula pra cá. Mas, irmão, tudo bem? Já estão ao vivo aí. Rapaz, tudo bem? Joia. Pode sentar ali, o Alan. Nosso diácono Alan chegando aqui. Junto com a tropa. Torcida organizada. Semana de saco cheio, né? Nossa, aí quase as crianças ficam tudo em casa e a gente muda a nossa rotina, né? Quase que não vem, mas de última hora. Amém. Que bom. O Alan, estamos falando sobre a questão de traição hoje, tá? Sobre como tratar isso à luz das Escrituras, né? E falar se você já teve alguma experiência nesse sentido ou não, né? O nosso especialista ali, o Claudinei, ele nunca traiu, né? Mas conhece muita gente que já traiu bastante, né? E a gente falar no sentido assim, não só da traição amorosa, né? De relacionamento, mas também a traição que a gente sofre às vezes no serviço, na igreja, perante algum amigo, né? Algum relacionamento que nos frustra, nos fere
e como continuar, como tratar isso, tá? Então a primeira pergunta que eu ia colocar aqui pro Wallace, que você pode estar respondendo também, é se a pessoa que trai, ela deve estar contando, né, abrindo o contexto ali para a pessoa que foi traída, ou ela pode simplesmente assim pedir perdão para Deus e se arrepender ali e continuar em off, se isso seria correto ou não. Se é correto, eu não sei, porque se a pessoa não consegue ter controle dessa situação de entender que talvez possa ser um pecado, né? Ela acaba que vai continuar no mesmo erro. Então, eu acho que tem uma importância, sim, dela estar apresentando essa situação diante de alguém, né, que tem uma responsabilidade maior, de repente, tipo, dentro de uma igreja, assim. Agora, se, no meu ponto de vista, se a pessoa consegue sair dessa situação sem que ela vá cair no mesmo erro de novo, eu acredito que se ela confessar para Deus e de coração se arrepender, eu acho que sim, ela pode estar fazendo isso, sim. Agora, se ela vê que aquilo ali está se tornando um problema, eu acho que é importante ela, por exemplo, levar o pastor, porque ali vai virar tipo ela vai ficar tipo acorrentada naquilo, né? E aí passa a ser recorrente, né? Ela cair naquele mesmo erro, então acaba que ela não vai conseguir resolver isso sozinha. Bem, certo? Você acha que deve ser assim ou... Eu acredito que todos os atos, né, falando nesse sentido de relacionamento, eu acredito que a pessoa que traiu, ela deve sim tá falando, né, para a pessoa traída e também para outras pessoas, se ela de fato se arrependeu daquilo. Claro, se ela não se arrependeu, ela não vai falar nem para ela, nem para o espelho, nem para ninguém, né? E na maioria, como o Alice disse... Mas mesmo o caso assim da pessoa saber que se ela contar, talvez o cônjuge ali, ou o amigo, ou o parceiro, vai abandoná-la? Sim. Porque nesses casos a pessoa ela comete o pecado e ela quer evitar a consequência do seu pecado na omissão. Então, se a pessoa abandonar ou de alguma forma ter uma reação contrária ao esperado dela ali, talvez, eu queria tanto que perdoasse, mas se eu falar, a pessoa não vai perdoar, vai pegar as coisas e vai embora, não vai ter mais confiança em mim. Isso aí é a consequência da atitude da pessoa, da atitude do traidor, né? Daquele que feriu, daquele que mentiu, daquele que agiu pelas costas, independente do caso. E ela tentar evitar essa consequência por meio da omissão, para mim, é o segundo erro, né? É o segundo erro. Então, a pessoa que ela por exemplo, se alguém vir aconselhar comigo, falar, olha, eu preciso abrir o coração para você, o que foi? Eu traí meu cônjuge, eu não sei o que eu faço, mas eu queria falar para você e tal. A primeira coisa que eu falo, olha, o meu conselho para você chega no seu cônjuge e fala. Eu não sei se eu já contei uma experiência aqui, mas já aconteceu um caso da gente lidar com isso em uma célula que a gente cuidava lá, liderava, aonde chegou ao nosso conhecimento essa situação. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Chega a falar para a pessoa assim, não, tranquilo, você está arrependido, tá? Não, então fica tranquilo, tal. E vai lá, continua fazendo a célula, ministrando a palavra de Deus, e às vezes entra em assuntos aleatórios ali na célula, que é comum, e sabendo dessa situação. Então, quase que impossível, né? E eu lembro que nessa época a gente tinha, né, no caso, o pastor Eric estava junto também, não era na Bereia, era na missionária, a gente congregava junto lá, e nesse caso a gente falou para a pessoa, olha, duas opções, você fala e a gente está sempre aqui em oração, tal, está arrependido e tudo mais. Segunda opção, a gente vai junto com você, se você confessa esse pecado e a gente está junto lá, né? A gente vai estar junto, a gente vai estar lá para tentar reconciliar, para não sabe como é que vai ser a reação da outra pessoa, para acalmar a outra pessoa, calma, tal, tentar mediar e restaurar. Primeira opção em situações como essa é restauração, né? Em situações assim. Então, na minha opinião, é o correto a ser feito em situações como essa
é sim a pessoa confessar e ela tentar reduzir os danos do pecado dela por meio da omissão disso, escondendo e tal, é um segundo erro que ela vai conviver com aquilo. Então, seria essa minha resposta inicial. Sim. Então, nós já temos aqui um denominador comum a respeito de quem comete a traição. O certo seria estar confessando, tá? Se está arrependido de fato, é o caminho mais viável. O fruto do arrependimento é a comunicação, é expor mesmo o problema, né? Para não cometer mais. Isso no caso de relacionamento que você fala, um casamento que é uma aliança, né? E, tipo assim, eu queria saber do Alan, né? Desculpa, pastor, interromper. Sim, mas em outras situações, tipo assim, ó, entre amigos, assim, qual postura você acha que seria? Eu acho que, se for ideal? Alguma coisa que, de fato, que fere a outra pessoa, e, poxa, não foi legal, cara, que eu fiz isso aqui com fulano e tal, e a pessoa está arrependida, eu acho que um caminho natural do arrependimento, independente do relacionamento que seja, é a confissão. Né? A Deus, é lógico, em primeiro lugar, mas também a confissão ao ferido, que de alguma forma foi ofendido por aquilo, sem que ele saiba, entendeu? Então eu acho que um caminho natural do arrependimento é a confissão. E se houver danos por conta dessa traição, aí mais ainda, às vezes é uma sociedade, né? Às vezes negócios, às vezes alguma coisa assim. Poxa, vamos supor que alguém entra em sociedade, é amigo ou em empresa, né? E aí um descontou mais que o outro ali, né? E o outro talvez não cuida das finanças e tudo mais, não teve acesso a essa informação, só chegou lá, tá tudo certo. Se a pessoa que fez isso, ela se arrependeu em algum momento, o caminho natural, além dela deixar aquela prática, é confessar que, olha, eu fiz isso, tal, estou arrependido, estou disposto a ressarcir. É o caso do publicano lá, né? Do Zaqueu. Do Zaqueu, né? Então, o ressarcimento, a restauração, tudo isso aí, eu acho que faz parte. E é engraçado que no caso do Zaqueu, Jesus ficou quieto, não falou nada. Não Só a nada presença dele. de Jesus já fez com que ele se arrependesse e mudasse, né? Então, a traição aqui no nosso especialista Google, né? Tem como definição assim: é a quebra de um compromisso de lealdade, confiança ou fidelidade, seja em um relacionamento amoroso, né, que é a infidelidade, ou num contexto profissional, pessoa ou até para com a pátria. O ato de trair envolve a omissão de informações, mentiras ou ações que violam as regras e expectativas previamente estabelecidas, resultando em uma decepção e ferindo a confiança entre as partes. Tá? Agora, a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês, que acontece muito também, é tipo assim, a pessoa cometeu um ato, né, ilícito de traição, seja em qualquer tipo de relacionamento, lá no passado, e ela não confessou. Aí passaram-se anos, né, muita água rolou, e aí deve-se voltar lá naquele problema do passado e trazer à tona, ou, né, ficou no mar do esquecimento, a pessoa pediu perdão lá para Deus e continuou. Como é que tratar uma situação que aconteceu lá atrás? Eu acho que o grande problema é a questão espiritual, no meu ponto de vista, porque assim, eu acredito que quem comete o ato de estar pecando, ela fica sendo acusada, né? Eu acredito pelo inimigo que, tipo, sempre vem, nossa, mas a pessoa, no sentido de casamento, né? Vamos dizer assim, nossa, mas a pessoa está tão bem comigo, por que eu fiz isso? Fica esse peso nas costas dela, mesmo apesar dela ter confessado, né, para Deus, ter pedido perdão. A gente sabe que isso aí acaba sendo, quando não a pessoa não confessa, acaba que aquilo para ela vira um fardo, e a gente sabe que o inimigo usa esse tipo de coisa para envergonhar, né? E a pessoa acaba tendo realmente um fardo sobre as costas dela. Então, assim, por mais, é muito difícil, mas por mais que a pessoa não já tenha passado muitos anos, eu acho que o caminho correto mesmo é confessar, até mesmo para ela ter ser liberta disso, né? Porque a palavra fala sobre a gente estar apresentando isso diante das pessoas, né? Então eu entendo que para ela se ver livre dessa situação de carregar uma culpa, ela deve se confessar assim, mesmo que tenha passado muito tempo, mesmo que o relacionamento tenha permanecido bom, né? Bem, tem que haver essa situação de confessar.
Porque acontece muito, né, pastor? Dessa forma que o senhor estava falando, às vezes a pessoa não é nem convertida, ela comete um adultério fora da igreja e ela carrega isso, e dentro da igreja ela tem esse entendimento que é necessário haver mudança, né? O que aconteceu no passado, ela precisa consertar, né? Antes dela tocar a vida dali para frente, né? Porque a gente sabe que uma traição dentro de um casamento, a recompensa pela traição, ela pode ser grande, né? Então, mas mesmo no caso assim da pessoa, igual você colocou, a pessoa estava no mundo, né? Ela não conhecia Cristo, não conhecia a palavra, não conhecia o Evangelho, aí ela tinha uma vida desregrada, né? Às vezes o homem ali com várias mulheres, e aí ela se converte, vira uma nova criatura, né? Um servo de Deus, com princípios, com conceitos, é uma nova vida com Deus. Ele precisa ali sentar com a esposa e falar: lá no mundo, lá atrás, há anos atrás eu errei com você, precisa ter essa conversa. Eu acho que sim, é por uma questão de justiça, né? Eu acho que quando a gente faz algo que vai ser bom pra gente, né? Eu falo carnal assim, e vai causar dano para outra pessoa, eu acho que a gente tem uma responsabilidade no sentido até afetivo com a pessoa, né? Independente se é agora ou se foi no passado. Então, se a gente entende que conheceu Cristo de verdade, vai vir esse arrependimento, que é algo natural pra gente, sabe? Porque a gente vai lembrar de todo o erro que a gente cometeu no passado. Então, assim, eu acho que é viável, sim, independente se vai haver um resultado ruim, pelo menos diante de Deus a pessoa vai estar... que pode sofrer o risco ali, de repente, da esposa não aceitar, né? Querer, de repente, até uma separação. Falar: mas isso não é possível, que você me traiu. Né? Eu entendo que para tudo aquilo que a gente faz há uma colheita, né? Como é sempre pregado, né? Que a gente planta algo e a gente vai colher algo daquilo que a gente plantou. Então, se de repente o casamento vinha a chegar ao fim, é uma consequência daquilo que a pessoa cometeu, né? Mesmo que foi lá no passado. Então, assim, por isso que é importante tudo que a gente vai fazer, seja correto ou não, a gente pensar no que pode acontecer no futuro, né? Sim. Porque certamente vai ter algo para colher. A gente não tem controle sobre o que vai ser colhido, né? Pode ser que não aconteça nada se ela confessar, mas pode ser que aconteça tudo também, né? Deixa eu só agradecer aqui a pastora Cida, que está participando aqui conosco, a Adriana também. Deus abençoe sua vida, Adriana. A Célia está querendo tirar uma dúvida aqui. Boa tarde, com a paz do Senhor, gostaria de fazer uma pergunta. O que vocês querem dizer com confessar? Seria para Deus ou para o homem? Né? Então o Alan já vai explicar novamente que tem que ser para os dois, né? Eu acredito que tem que ser para os dois. A Bíblia fala assim em Provérbios, né, que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, qualquer tipo de transgressão que a gente voluntariamente e assim a gente encobre isso, a gente se esforça para aquilo não ser revelado, a gente não vai prosperar. Né? E aí, prosperidade não entendo somente financeira, né? Mas talvez em todas as áreas da vida. Então, se como o senhor disse, alguém que quando estava no mundo traiu ou cometeu algo relacionado a isso, depois da conversão, eu acredito que sim, né? Como o Alice disse, há um dever de confessar, sim. Como eu falei também no início, eu acredito que isso é até mesmo um caminho natural após o arrependimento, de falar, e geralmente não, mas eu acredito que se a pessoa ela demonstra frutos de arrependimento, um desses frutos é a confissão, e o próprio arrependimento se faz com que a outra pessoa, o cônjuge, a outra pessoa, ela perceba isso, né? Porque confessou voluntariamente. Então isso já demonstra que de fato houve um arrependimento, que conta como alguém que não vai fazer aquilo, tal, está disposto a não fazer e tudo mais. E o perigo ainda, né, de não confessar, a pessoa vir a descobrir depois, né? Mesmo arrependida, a pessoa está arrependida, não vou fazer mais, ela está não sei o quê, mas eu vou achar melhor não falar. Se a pessoa traída descobre, mesmo que a pessoa se arrependeu, não confessou, é como se não tivesse arrependido.
sem sombra de Pra dúvida. pessoa, né? Exatamente. Não, mas eu tô arrependido, tudo. Então, por que não falou? Entende? Mas, viu, Alan, seguindo o que o Wallace falou, você concorda também que se essa traição foi há muito tempo atrás e a água rolou, né, o relacionamento continuou, a pessoa pediu perdão para Deus e continua ali, né, tendo aquela intimidade, aquele relacionamento com, seja cônjuge ou amigo, algum parceiro de serviço, se deve em algum momento, né, mesmo sabendo que aconteceu há anos atrás, chegar, confessar, falar, mesmo sabendo que pode haver ali uma ruptura da relação, Então, eu acredito que sim. O Wallace até comentou uma coisa que achei interessante, uma questão de justiça, né, que ele mencionou aqui. Eu acredito que sim, né, mesmo havendo talvez ali uma possibilidade dessa ruptura. Essa ruptura não é pelo fato de ele confessar em si, mas por conta da traição. Né? Então, assim, o confessar, na minha opinião, independente ali das consequências, é um dever da pessoa assim, que cometeu isso aí, na minha opinião. Né? Mas pode acontecer de acabar uma igreja, pode acontecer de acabar uma família, pode acontecer que o que é, na minha opinião, pior é essa igreja, família estar sustentada em cima de uma mentira, né? Sustentada em cima de uma hipocrisia, uma falsidade, e aquilo ali vai virar um cristal. Qualquer coisinha que surtir nesse assunto em si, uma hora vai quebrar. Então, como eu falei, demonstrar arrependimento na confissão é um caminho muito mais viável e, na minha opinião, bem mais bíblico do que a omissão na tentativa de proteger. Tem muitas pessoas, principalmente liderança de igreja, pastores e homens que tentam manter um status, às vezes podem argumentar, né? Poxa, mas se eu contar, meu ministério vai acabar. Se eu contar, o meu casamento vai acabar. Mas Nossa, isso aí... já fez uma pergunta boa, desculpa. Mas aí aquele negócio... Mas aí aquele negócio, né? Não é que se eu contar, meu casamento vai acabar. Meu casamento já acabou. Eu agora vou juntar os cacos. Mas você associa que a confissão para o cônjuge ou para o amigo ou parceiro ali de serviço, né? Ela está associada ao perdão do Senhor? Ou a pessoa confessando diante de Deus, se arrependendo ali de coração, ela já recebe o perdão de Deus? Ou ela tem que mesmo compartilhar isso com quem ela feriu para poder receber esse perdão de Deus? Pastor, eu acredito que a pessoa que ela de fato quer buscar o perdão de Deus ali e ela está arrependida, igual eu falei no início, o caminho natural é essa confissão. Não que, nossa, se eu não sei, eu não saberia falar se o fato de confessar é a condição para o perdão de Deus, mas eu me apego mais na correlação entre arrependimento e confissão. Entendeu? Se uma pessoa é verdadeiramente arrependida, ela vai fazer isso, né? Ou sendo mais incisivo, né? A pessoa pode perder a salvação por não confessar uma traição? Então, senhor, é aí que é complicado. Eu acredito que uma pessoa que se ela não confessa e não se arrepende dessa traição, ela não é o fato dela não confessar ou não, é o fato de não estar arrependido, não se arrepender daquilo, não perceber que aquilo é um pecado primeiro contra Deus, depois porque contra a sua família. O fruto do arrependimento é a confissão, né? Assustei aqui, Perdão, gente. Não, tranquilo. Pastor, desculpa. Tranquilo. Não sei quem que deu essa taça aqui, mas Uma hora ia acontecer mesmo, porque taça quebra. Pode ficar tranquilo, depois Olha o a gente cristal, né? Que você tava falando. Exato. sossegado. Então pode Pessoal. juntar, irmão. Eu ia tentar Gente, juntar ao com vivo papel. é assim mesmo. Desculpa, gente. Perdão. Então, deixa eu deixar a minha longe aqui, ó. Deixa eu só afastar aqui também. Então, eu acredito sim que não é nem o fato dela não confessar esse lance de perder a salvação ou não, mas se ela não se arrepende, é uma evidência de que o coração dela ali já não é um coração muito convertido, né? E quando o cônjuge morre e não tem mais como confessar? Aí não tem como confessar, né? Não tem como chegar na beira do caixão, te traí, já era, acabou. Mas, na minha opinião, assim, se essa pessoa ela se arrependeu, Então aproveita para confessar antes de morrer, hein? não espera, tem gente que fala assim, então vou esperar morrer. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a pergunta do Jean. Já colocou assim: olá amigos, tema interessante se abordar, né?
Em relação a confessar a Deus e ao cônjuge, acho o correto. Mas o que vocês acham de igrejas que levam a pessoa no altar e expõem a vida do casal? Isso é uma doutrina pessoal de algumas igrejas ou tem respaldo bíblico? Agradecer a Dayana e a Fernanda também. Então, eu acho o seguinte, assim, que quando é um problema de liderança, principalmente pastores, né, precisa ser abordado no altar e precisa ser exposto para a igreja. Agora, quando é um casal recém-chegado na igreja ou que não desenvolve liderança em nenhum departamento, isso pode ser trabalhado em off. Não sei se é a opinião de vocês. Sim, eu concordo com isso também, até porque tem igrejas que infelizmente acontece isso, né? O pastor trai a esposa, aí fica tudo em off. Aí fica ali tratando escondido ali, debaixo do pano, para que a igreja não acabe, né? Porque existe ali toda uma estrutura, né, que tem que ser bancada e por vários fatores não é exposto o problema. E aí a igreja fica, às vezes o pastor ele é afastado um tempo, né? Aí ninguém fica sabendo por quê, mas isso para mim não seria o correto. O correto é você expor mesmo, né, a situação, como aconteceu com Davi, né, que foi exposto publicamente o que tinha acontecido, para que haja cura. Né? É como o irmão Alan falou, assim, eu acho que acaba que quando a pessoa tenta encobrir isso, e é como a gente já discutiu em outros podcasts, inclusive no da semana passada com relação à fofoca, quando é no altar e quando é o caso de pastores, assim, acaba que se vazar isso, né, vira aquele telefone sem fio que a gente comentou, e é isso que é o problema no meu ponto de vista, né, porque acaba que escandaliza, né. A gente sabe de vários exemplos de igreja que ficou muito mal falado, inclusive aqui em Itajubá, por situações assim, que foi tentado acobertar essa situação, quando deveria ter sido exposto às ovelhas ali na igreja por completo, porque daí acabava que é aquilo que a gente acabou de conversar, que é uma questão de entendimento de cada pessoa. Eu acredito que quando... É muito difícil falar sobre isso, porque a gente acaba que apanha com isso também, né? Você já teve experiência nessa área? Em bastante sentido. Já tive, pastor. Já tive. O Claudinei tá rindo lá eu considero que para mim, pastor, sendo bem sincero, eu acho que eu ainda estou sendo tratado nessa área de questão de perdão. Algumas coisas eu consigo perdoar com facilidade. Eu deixo passar, por exemplo, quando uma pessoa vem e fala alguma coisa para me atingir, eu não levo aquilo lá pro pessoal, né? E até quando eu sinto que eu tô sendo... A pessoa tá tentando me prejudicar, em algumas situações eu consigo liberar perdão rápido ou então nem dar bola para aquilo. Mas há outras situações que eu sinto um pouco mais de resistência. Eu acho que eu considero para mim, pelo menos pessoalmente, que eu levo um tempo ainda para falar, eu liberei perdão. E aí é como, nesse sentido que a gente está conversando, é muito difícil para a pessoa que está passando por essa traição. Agora imagina, se é uma coisa que eu fico pensando, eu até já vi vídeos falando sobre isso, né? Imagina Davi e Urias lá no céu. Nossa, pai do céu. Urias chegando assim, falando, nossa, mas você mandou me matar, cara, você pegou minha mulher ainda, você está aqui ainda? Como é que pode um negócio desse? Mas imagina só as vítimas do ladrão da cruz, quando Jesus falou para ele, né? Você vai estar comigo hoje no paraíso. Também. Que evangélico é esse? Que evangélico é esse que o ladrão que me feriu, minha família está destruída hoje, talvez fez o mal para o meu... Agora Jesus olha para ele e fala assim, você vai estar comigo no paraíso. Os cristãos também que foram mortos por Saulo, né? Pensei nisso agora também. E esse é o evangelho, que ele não é um perdão que ele atinge a vítima. Imagina os cristãos chegando perto de Paulo lá, falando, você está aqui, você vai matar nós aqui também. Tem uma frase que é bastante falada, que eu tenho visto nos últimos tempos, é que se o evangelho fosse justo, é a gente que seria crucificado, né? Então
Então é nesse sentido, né? Muitas vezes é muito difícil, sinceramente é muito complicado, mas assim, é porque a gente acha que a gente é melhor ou que menos tá ruim do que a pessoa. Aham. Então, até ontem foi pregado na igreja lá sobre aquela parábola do perdão, né? A Vivian pregou lá sobre aquele servo e do conservo, onde o rei chama o seu servo, perdoa a dívida dele, Sim. e aí ele encontra um conservo, não perdoa a dívida. Aí o rei fala para ele: eu não perdoei sua dívida, você não tinha que fazer a mesma coisa com o seu conservo que devia uma dívida menor? E é essa a ilustração. A dívida que nós somos perdoados por Deus, ela é impagável. Aquele cálculo lá, aquele valor lá de denários lá, Não que tem como. você translitera, faz aquele negócio do dinheiro de hoje, é um valor absurdo. Então quem está ouvindo ali pensou o seguinte: como que esse cara juntou essa dívida contra esse rei? A outra coisa, como é que esse rei perdoou essa dívida desse cara? Então é mais ou menos isso. Então, assim, o evangelho é aquele que ele atinge o opressor, atinge o capataz ali, aquele que faz mal, o nosso, entre aspas, né, o nosso inimigo, e é capaz de perdoar se essa pessoa se arrepende, e também a vítima. Mas a gente não consegue entender isso, por conta dessa ideia que a gente tem de justiça, né? Eu só vejo uma pessoa boa nesse mundo. Os outros falam assim: nossa, por que será que a pessoa sofre tanto tão boa? Não, um que sofreu o que é bom é Jesus só, cara. Verdade. O resto é tudo ruim mesmo. Mas, viu, Alan, como é que você trataria na igreja um problema desse de traição? No altar e fora do altar? Então, pastor, eu acredito que, né, essa visão é até impopular, né, a gente falar isso, né, hoje em dia. Mas como o senhor disse, eu não teria... Eu acredito que eu trataria, ou pelo menos abordaria da mesma forma que o senhor disse, de acordo com a autoridade que a pessoa exerce. Então, por exemplo, se a pessoa ela é um membro da igreja ali e aconteceu algo assim, e ela ali trata ali no particular, a liderança, óbvio que vai estar sabendo. Estou falando liderança, não é o líder de um departamento, mas aqueles que precisam de fato, são fundamentos ali da igreja, vão estar sabendo ali, não por questão de fofoca nem nada, mas porque são eles que ajudam de alguma forma a liderar a igreja, o governo da igreja, como é dito, né? Agora, quando é uma questão de liderança, é um presbítero, talvez dependendo da igreja ali, é um diácono, é um pastor, daí eu acredito sim, pela palavra de Deus, que deve ser exposto. Por quê? Quando essa pessoa ela é ordenada ao ofício que ela está exercendo ali, tanto ao diaconato, ao presbitério, ao pastor, quando se chama aquela pessoa na frente e impõe as mãos sobre ela e mostra para a igreja, imposta aquela pessoa, institui ela de autoridade para exercer, qual que é o recado para a igreja? Essa pessoa é um exemplo para vocês e imitem ela na conduta dela. Hebreus vai falar isso para imitar a fé dos nossos líderes. Timóteo vai falar isso. Atos vai falar, Paulo chama lá os líderes e impõe as mãos sobre ele. Então é essa mensagem. E quando uma pessoa, e não adianta, duas coisas que são separadas: a questão soteriológica e a questão eclesiológica. Na questão soteriológica, a pessoa pede perdão, arrepende, Deus perdoa, a igreja perdoa, né? Na questão eclesiológica, essa pessoa ela não tem, ela está desqualificada para o ministério. Perde a confiança, perde o respeito, né? E perde a autoridade, porque a autoridade ela é fundamentada no exemplo. Sim. Então, se a pessoa deixou de ser o exemplo, esse ato de vir confessar perante a igreja e mostrar para a igreja: olha, essa pessoa ela não tem autoridade para ser líder de vocês mais. Então, não que a pessoa está falando isso, mas esse ato vai revelar isso aí. E o próprio apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 para frente. Ele vai falar que os pastores têm direito a receber duplo honorário, né? Que é um salário satisfatório para exercer o ministério, não sei o que. E quanto aos presbíteros, a acusação contra os presbíteros, você tem que ter duas testemunhas, e se caso eles forem confirmadas as acusações contra os presbíteros, tem que chamar em público e ali tirar do cargo, né? Se eles se arrependeu, continua sendo membro. Até eu estava lendo um livro lá, um cara falava interessante: o exercício do ministério, ele é meritocrático.
Ele não é apenas assim, poxa, mas eu tenho um chamado, amém. Paulo fala, quem deseja, almeja o episcopado, boa obra almeja, né? Quem tem isso aí, e o desejo ele é interno, ele não é uma coisa que as pessoas veem. A pessoa pode falar assim, nossa, aquela pessoa eu desejo, mas o senhor não consegue comprovar seu desejo de fato. E o Paulo continua dizendo, olha, quem deseja episcopado, boa obra almeja, e tem que ter essas condições aqui, marido de uma só mulher, tem que ser paciente, tem que ser hospitaleiro, que não sei o quê, ou seja, tem uma evidência interna e tem uma evidência externa. Tem um mérito, né? Exato, nas obras, exato, que é, enquanto aquilo ali está sendo demonstrado, revela que ele, de fato ele é qualificado para esse ministério. As qualificações. Exato. E aí se essa pessoa ela descumpre. E o engraçado é que todos aqueles requisitos ali é requisito que é exigido de qualquer crente. O que mostra que uma liderança, um pastor, é um crente como todo mundo, é uma ovelha de Jesus também, que precisa ser cuidado também, e por isso que está sujeito tá suscetível a esse tipo de pecado, por isso tem que vigiar. Só que quando ele comete esse tipo de pecado, ele é desqualificado para exercer o ministério. Então, nesse caso, a igreja pode, assim, de alguma forma, exercer, abraçar, cuidar, liberar perdão para essa pessoa também. Não que Deus perdoa, é claro, mas no sentido que a igreja depositou uma confiança naquela autoridade ali. E ele quebrou essa confiança, então a igreja pode decepcionar tudo mais. Então, nesse sentido, né, liberar perdão, mas decidir também que essa pessoa não vai continuar exercendo, justamente por quebrar isso aí, porque houve uma quebra do exemplo. Aquilo que era fundamental para a pessoa exercer o ministério dela foi perdido, né? Então, olha, você vai continuar sendo membro dessa igreja, você vai continuar sendo, mas vai ficar ali no cuidado, no tratamento, restauração de família, em qualquer, não sei, dependendo da área que for, vamos supor que foi pego ali, embriagado, né? Lá tá falando, não pode ser dado muito vinho. Nossa, pegando lá o pastor embriagado lá, cara, tá falando um monte de asneira lá, caído lá. Cerveja gospel. Cerveja gospel, né? E aí, desqualificado para o ministério. Olha, deu mal, além de dar mau testemunho, então abarca um monte de coisa ali. Então, o exercício do ministério, ele é meritocrático. Não é só assim, mas Deus me levantou, foi ungido pelo profeta fulano de tal. O problema é seu. Né? Então, e o incrível, né, que acontece, que a gente vê aí, são igrejas sendo abertas por pastores que já estão no segundo, terceiro, quarto casamento. Aí é brincadeira, né? Então. Mas aí o Jean está dizendo aqui, então você que está assistindo, a gente está falando sobre traição, não só traição conjugal, mas de amigos, de parceiros de trabalho, né? E o Jean está dizendo assim, no caso até de lideranças acho válido, o lance mesmo é com relação aos irmãos comuns, exposição de um problema perante toda a igreja pode gerar constrangimento de até perder o casal de vez. Esse tema é importante mesmo ser debatido. E até em questão de liderança, isso aí, quando a pessoa se torna membro da igreja ou ela vai assumir uma liderança da igreja, isso tem que ficar claro também antes da pessoa aceitar o cargo. Essa questão olha, é assim, funciona, tal, vai querer trabalhar, vai querer assumir. E essa questão da disciplina e da exposição precisa ficar claro. Né? E aí, até por questões jurídicas, se tiver termo, se tiver estatuto, se tiver ata, assinatura e tudo mais, isso precisa ficar claro. Porque daí tem pessoas hoje em dia descobriram que dá para ganhar dinheiro com processo, todo mundo fica ofendido, né? Sim. Então, isso aí precisa ficar bem transparente, que daí tem menos problema, né? Isso que o Jean falou é também pela situação de conhecimento, né, pastor? As pessoas comuns, como o Jean citou aqui, não tem tanto entendimento, então é mais fácil ela sair da igreja, né? Agora, para quem tá de acordo da escala ali de liderança ali, né, até chegar o pastor, o conhecimento é maior, então a responsabilidade acaba sendo maior também, né? Então a pessoa certamente ela vai ter menos tendência a sair da igreja, né? Mesmo ela cometendo pecado. Então, essa questão de exposição dos membros ali realmente é um pouco desnecessário. E quando a igreja faz isso, ela está correndo o risco também de acabar perdendo os próprios membros, né? Sim. Agora, uma dúvida que muita gente tem, mas é o seguinte: a pessoa que sofre ali a traição, né? A liberação do perdão, ela tem a ver com a convivência ou não tem nada a ver com a convivência?
Por exemplo, eu perdoei, mas não quero ver nem pintar de ouro perto de mim. Né? Isso é perdão ou não é perdão? É muito difícil, cara, é muito difícil, mas eu entendo que o correto é, se tiver que permanecer perto, porque, do meu ponto de vista, se é pra estar longe, qual que é a dificuldade que você está tendo? Eu acho que quando você perdoa a pessoa, a maior prova de que você perdoou ela é você conseguir conviver com ela, né? E então, se você mantém distante, qual que é a dificuldade sua? Nenhuma. Você se muda de cidade, você pode esquecer aquela pessoa, na sua mentalidade ela nunca existiu. Então eu acho que exige sim perdoar. A pessoa fala assim, Senhor, eu perdoei, não tem mais mágoa, não tem rancor, mas eu não quero na mesma região não. O senhor põe eu lá no norte e põe a pessoa lá no sul. Mas não é que a pessoa tem que também forçar uma aproximação, né? Eu acho que as coisas são naturais, né? De certa forma. Eu acho que no caso do casal, se a pessoa perdoar, ela tem que realmente perdoar e esquecer tudo aquilo que passou e já que vai permanecer no casamento, não ficar tocando no assunto, né? Porque eu acho que isso dentro de um casamento isso aí é nocivo e enquanto a pessoa ficar jogando aquilo lá na mesa, vai ser um problema. Agora, com relação a amizades, você não precisa ficar buscando agradar a pessoa toda hora, mas quando for necessário, eu acho que você deve agir como se nada tivesse acontecido no passado, né? Por exemplo, eu vejo, isso aí é comum no trabalho. Aconteceu uma fofoca, por exemplo, e a pessoa não gostou do que ela ouviu. Automaticamente ela joga aquela pessoa que fez a fofoca de lado. E aí, se precisar ajudar ela durante o expediente de trabalho, isso é mentira minha, viu? Não acontece no serviço, tá? Não, em fábrica não acontece isso. Se precisar ajudar, ela vira as costas, vai tomar água, vai no banheiro. Então, assim, né? Perdoou, tá perdoado, né? Não tem como voltar atrás. Tem que ser um perdão genuíno, né? E eu acho que a Bíblia fala sobre esse perdão genuíno, né? Que é do coração. Quando vem do coração, quando não é da boca para fora, acaba que não é um fardo se aproximar da pessoa novamente, manter a amizade novamente. Então, o meu ponto de vista é esse. E é muito difícil mesmo assim falando, né? É bonito falando, mas na prática é muito difícil fazer. E você, Alato, você acha que tem que conviver ou o perdão não tem nada a ver com convivência? Então, depende muito da situação também, são vários caminhos, né? Então, por exemplo, se tratando de uma amizade, alguma coisa assim, eu acredito que é mais fácil, qualquer tipo de restauração, qualquer tipo de perdoar e voltar ali. Então, eu acredito que é mais simples. Eu não acredito que a pessoa ela é obrigada a restituir o padrão de relacionamento com a pessoa no mesmo nível que estava antes. Por quê? Vamos supor que eu tenho um amigo que... o mesmo exemplo, de sociedade, né? Então, tem um amigo que eu tenho uma sociedade com ele e ele me roubou. E dos dois crentes, os outros podem falar, não, mas crente não faz isso. Eu sei, irmão, que crente não faz isso. Faz sim, né? Faz. Mas vamos supor, eu dou crente ali tal, e aconteceu isso aí. E ele veio, confessou, tal, ou não, descobriu, arrependeu. E a pessoa veio e pediu perdão. Cara, perdão, que não sei o que, eu fiz isso, tal. Cara, eu como cristão... decido perdoar, igual a gente já falou outras vezes aqui, né? O perdão ele é uma decisão, né? Então você decide perdoar e cultiva aquele perdão. Porque às vezes, por mais que você decide perdoar na hora, há um sentimento aí no coração, às vezes lembranças que ainda causa um sentimento às vezes de raiva, um sentimento de mágoa. Então é isso que é o difícil. Mesmo a gente às vezes decidindo perdoar, pode ser que esse sentimento venha assim inicialmente, então você tem que ficar cultivando aquilo lá, orando, repreendendo esse sentimento, porque ninguém escolhe o sentimento que vem na hora, às vezes vem mil sensações, né? Então, mas você decide fazer o que você vai fazer com esse sentimento, ou você vai alimentar ele, ou você vai dar um jeitinho de eliminar com ele, em oração, em métodos bíblicos, né? Então, só que eu perdoei, decidi perdoar, eu estou cultivando o perdão na minha vida, no sentido de não alimentar esses sentimentos ruins, tudo, mas eu não acredito que essa pessoa ela em razão do perdão, obrigada a confiar nesse amigo numa sociedade, por exemplo. Então já que se perdoou, vamos fazer negócio. Então, cara, perdoei, mas eu não quero mais fazer sociedade. Não quero mais mexer com isso. Eu acho que é uma opção assim da pessoa. Isso não significa que não perdoou. Eu acredito que a pessoa tem essa liberdade, sim.
justamente por não confiar mais. Não é uma questão de ter raiva, mágoa ou alguma coisa. Essa foi só uma quebra de confiança. E que... Então o perdão ele não está associado à confiança. Não, você pode cultivar a restauração disso. A pessoa também pode falar assim, cara, vamos fazer e cultivar essa confiança e tudo demais. Mas a princípio ali, com certeza, uma das coisas que mais... talvez a primeira coisa que vai acontecer ali depois do perdão é tentar restabelecer a confiança. Porque se perdoou, dependente da relação, poxa, você não confia mais na pessoa. Seja um cônjuge, um casal ou um relacionamento empresarial, não há mais confiança em que a pessoa ela vai ser fiel naquilo que ela propôs nessa aliança. Então, isso pode acontecer. Então, mesmo que a pessoa decida restaurar o vínculo como era anteriormente, ainda vai haver desconfiança. E em relação ao casal, a Bíblia, na minha opinião, né, existe várias, até já conversei sobre isso aqui, mas o próprio Jesus em Mateus 19, ele disse que a traição ela é um caso em que há uma possibilidade para divórcio, e Jesus disse aquele que traiu e casar com outra está em adultério, mas em caso de recasamento só se for por questões de imoralidade sexual. Ou seja, parece, a impressão que dá ali nesse texto é que a traição em relação ao casamento pecado é pecado, tudo, mas parece que existe pecado como esse que causa uma dureza tão grande no coração da pessoa que foi traída, causa uma dureza tão grande, e Jesus ele deixa essa cláusula de exceção ali, né? Ele não fala que não tem que perdoar, nem nada disso, muito pelo contrário, nós somos sempre chamados a perdoar, mas nesse caso específico, a pessoa traída, ela é obrigada, a gente é obrigado a perdoar, não é que a gente não sei se eu perdoo, se a Bíblia dá escolha, não, nós somos obrigados, a gente não, se a gente não perdoa, a gente é hipócrita, porque a gente recebeu o perdão de Deus. Sim. A gente recebeu o perdão de Deus, então a gente, em relação ao perdão, beleza, mas a pessoa ela tem essa opção de não querer continuar com essa relação em caso de traição, e aí sim a pessoa traída ela tem ali essa possibilidade de ela escolher se ela vai querer continuar. Eu, em toda situação, nunca nesse caso em que aconteceu, a gente sempre trabalhou para restauração, né? Nunca falou assim, nossa, perdoa não. Aí você vê, sabe, sentir assim que um senso de justiça, não. Eu acredito que toda liderança, qualquer um que trabalha nessa área de família, casamento, quando pega um caso desse de traição, a primeira hipótese não é divorciação, não é divórcio, é a restauração. Se a pessoa confessou, então, olha, a pessoa confessou, ela está arrependida, ela é sim, assado, tenta dar uma chance e trabalhar ali de perto com o casal e tudo mais. Então, a primeira coisa é restauração, é trabalhar nessa coisa. Mas se de tudo aquela pessoa ela não quis ali, poxa, não dá, eu confiei, quebrou, eu acredito que ela, biblicamente, ela tem essa permissão. A pessoa que sofreu, o adultério, né? Ela pode, a traição, ela pode, de repente, buscar um segundo casamento, mas quem causou tem que ficar sozinho, né? É aí que é complicado. Então, é isso. Porque se for levar em consideração uma questão lógica, né? Se a pessoa traiu, foi pela carne, foi normalmente no casamento foi pela vontade sexual ali, né? Então, assim, se ela vai ficar sozinha, vai ser muito mais difícil para ela, assim, aos olhos naturais, ela lidar com essa parte sexual fora do casamento, né? Então acaba que vira a questão da imoralidade, a pessoa vai procurar outras pessoas, né? Então, por isso que essa restauração ela tem essa importância, né? Se for possível. A Célia está dizendo assim, né? Bom, eu tive um casamento turbulento, onde meu marido queria um relacionamento aberto, mesmo estando no altar. Isso é uma traição, mas mesmo assim tive que ter provas para apresentar ao pastor, e tive que ter provas para apresentar ao pastor antes de sair da casa onde nós vivíamos. Isso é considerado uma traição, ou pelo fato dele ter me contado e falado do que ele queria,
relacionamento aberto não entra como uma traição. Eu não entendi muito bem, ô Célio, mas assim, pelo fato dele querer um relacionamento aberto já está errado, né? Não tem relacionamento aberto para crente. Isso é coisa do mundo, né? Se ele quer ter relacionamento com outras pessoas e com a esposa ao mesmo tempo, isso é imoralidade sexual, né? Imoralidade perante Será a que ele Bíblia. estava pensando que ele era Salomão? Muita Queria ter mais de uma? muita gente pergunta sobre isso, né? Você fala, mas Salomão não teve lá, né? 700 mulheres, 300 concubinas, não havia no Antigo Testamento essa liberdade de ter várias mulheres. Em algum momento houve, né? Mas Deus ele não era assim desde o princípio, não era o que Deus queria, né? Deus não fez 500 Eva, né? Fez uma Eva só, né? Helena também está dizendo a paz, Deus abençoe, viu, Helena? Estamos falando sobre traição aqui. Só uma dúvida que muitas pessoas têm, gente, para a gente poder também debater aqui, ó. Você vai precisar ir? O Alan, você tem que ir embora mais cedo. O Alan pula para cá, ó. Licença, pessoal. Alô, irmão. Deus abençoe. Dedicação aí. Chuvinha caindo. Delícia. Então, assim, muitas pessoas têm dúvida até que ponto eu devo estar perdoando, né? Porque às vezes a pessoa trai uma vez, traz uma segunda, trai uma terceira vez. Eu tenho que estar sempre perdoando, se ela vier pedir perdão, ou tem um limite para esse perdão da traição? Então, eu acredito que na primeira a pessoa já tem, como eu falei, né? A questão é sempre trabalhar com restauração. Se a pessoa, de fato, o traidor, ele está arrependido, ele confessou, o caminho natural do arrependimento é a confissão e o abandono do pecado, né? Mas se essa pessoa ela vai praticando, significa que ela não se arrependeu, né? Não existe arrependimento né, de a pessoa continua naquele pecado. E aí é uma questão de se tratar de perto, uma questão muito delicada de conversar com o cônjuge, ver tudo certinho. Mas o que a Bíblia nos orienta é que se a pessoa ela pratica a porneia, né, que é a palavrinha ali para imoralidade sexual, e no caso porneia é uma palavra que ela tem vários significados ali. Pode significar uma palavra muito ampla. Então, alguns vão colocar desde a pessoa ficar consumindo conteúdo pornográfico, desde várias outras práticas que não somente entrar nas vias de fato, né, com outra mulher ou outro homem, tudo isso está incluído dentro dessa palavra, imoralidade sexual de forma geral. E Jesus, na minha opinião, né, é algo muito delicado, porque se trata de casamento, se trata de família, mas eu acredito que em caso de porneia, há sim uma possibilidade para que a pessoa ela se divorcie, né? Buscou, perdoou. A pessoa nunca ela se arrepende. Poxa, talvez seja se a pessoa quiser, se ela quiser sair fora, separar, ela está respaldada pela palavra de Deus, né? Ela está respaldada. E a outra pessoa não está nem arrependida, né? A Helena está colocando aqui, né? Obrigado, viu, Helena, pelo seu comentário aqui. Bom, eu considero a traição uma falsidade da pessoa com a outra e falta de lealdade. Para mim, isso não tem perdão, é falta de caráter, né? No caso, tem que ter perdão, né? Que a gente falou no início, né? Independente da pessoa fez, a gente não tem a escolha, né? Nós cristãos, nós não temos. As pessoas associam perdão à convivência, né? Isso. A restauração da confiança. Uma das coisas que a gente, que até a Vivian falou ontem na pregação dela, é o seguinte: misericórdia para nós, justiça para o outro. Né? Quando a gente vai orar para Deus tem misericórdia, não sei o que, perdoa os meus pecados. Quando é em relação ao outro, Senhor, faz a sua justiça, pega a sua mão. E aí que é o problema, porque se Deus fizer justiça, nós também estamos lascados. Então, se for olho por olho, dente por dente, a gente também não passa nessa régua de Deus, porque só Jesus ele é perfeito. Só Jesus, nós estamos errando. Então, assim, nós não temos esse direito, ou não vou falar privilégio, mas não temos direito de não perdoar.
Nós temos o dever de perdoar. Aí, como o senhor disse, as pessoas elas confundem essa questão do perdão e da convivência. Tem igrejas, pastores que são sérios, pastores que são, assim, são muito sérios, fiéis à palavra de Deus, mas que chegam ao extremo de dizer que às vezes a mulher está sendo espancada dentro de casa e tem, não, meu irmão, tem que orar, tem que perdoar. Poxa, a mulher está correndo risco de vida dentro de casa. Porque as pessoas associam a separação ao segundo casamento, né? Então, mas aí... Na verdade, a separação de corpos, no sentido de repente, dar um tempo na relação, é para não haver esses abusos excessivos, entendeu? Então, eu sou a favor, assim, de um casal que está vivendo uma crise violenta, que eles não estão conseguindo conviver juntos, mesmo que não tenha a traição, mas de repente dá um tempo ali, ó. Dá um tempo para tentar consertar, porque está havendo aquela pressão psicológica, ofensas de ambas as partes, uma situação ali de desespero, de pânico, de não ter paz, de viver um inferno dentro de casa. Né? Ó, vamos sentar, você não fica um tempo lá na casa do seu pai, de sua mãe, vamos entrar em oração, porque do jeito que vocês estão convivendo pode acontecer uma tragédia aqui a qualquer hora. Então, não que visando uma separação para um segundo casamento, mas uma separação de corpos ali, de convivência para haver cura. Porque às vezes o fato de afastar um do outro faz com que a pessoa reflete, reflete, possa tentar entender o que está acontecendo e sentir falta, né, um do outro, dos momentos bons, né? Porque não tem como, tem casos que poderiam ser evitados até de assassinato, né? De estupro, de agressão, que, como você mesmo colocou, pastores aconselhavam, não, tem que ir para o monte, tem que orar. E então, na verdade tem que ter uma separação de corpos ali, senão... Eu no caso, quando é situação assim, de violência, e geralmente, né, não é questão de ser feminista, não é questão de ser de esquerda, nada. Geralmente, violência em casamento é o homem em relação à mulher. O homem que vai exercer violência ali. Se bem que tem umas mulheres também. Não, há casos, né? Não vou falar que não há, porque tem uma barraqueira que só Jesus na causa, cara. Mas é 190. Não tem oração. Vou ligar no número do pastor. Liga no 90, chama a polícia. Mas o pastor entendeu. O que está acontecendo? Ele bateu em mim. Irmão, vamos entrar num propósito de 7 dias. Não, chama a polícia. Vai lá, é o crime que foi cometido. E aí, no caso, a mulher tem que ser tirada de casa, tem que ser cuidado pela igreja ali e tudo mais. Então, assim, e acontece muito isso. Acontece até mesmo em... Não sei qual pastor que eu vi contando uma história terrível. Um pastor foi conversar, uma reunião de pastores e tal, e aí Deus tinha, acho que foi aquele Josué Brandão, não sei se o senhor conhece ele, um moreninho assim, e ele estava numa mesa com outros pastores assim contando, e aí o Espírito Santo falou com ele assim, falou para a esposa dele, para ele falar com a esposa dele, chama ela, a esposa do fulano de tal, vai conversar lá, tal, no canto. Ele não sabia o que era. Ele falou assim, amor, vai lá conversar com fulana, vai lá tal. E a esposa dele foi conversar com essa tal fulano que Deus colocou no coração dele lá. E depois que o pessoal terminou a conversa, ele foi lá ver onde Jesus estava conversando, tudo. A mulher estava chorando, assim, mostrar as marcas, o roxo que estava nos braços dela, que ela estava de calor e ela de camiseta assim, um pouco mais comprida para esconder os roxos que o marido fazia pastor nessa reunião de pastores ali. Então, assim, tem pastores que vivem nessa situação, mas por conta do ministério, para encobrir tudo aquilo ali, eles escondem. A mulher está vivendo uma vida desgraçada por conta do ministério. Então, assim, casos assim, não é questão de polícia, é questão de resolver na área criminal mesmo, né? Não é em gabinete de pastor, não. Em gabinete de pastor é com a esposa ali, que tá solada ali, talvez com acompanhamento psicológico também, porque esses casos são um pouco mais sérios, né? Sim. A Helena está dizendo assim que sim, pode ter perdão, mas não tem que estar junto. Já passei por isso. E aí que entra os votos que a pessoa faz a outra diante de Deus. Quando há traição, não tem que estar junto. O voto já foi quebrado ali. Realmente, né?
É o que a gente falou, tem que haver perdão, mas não necessariamente a convivência ali, porque foi quebrada a confiança. E aí, para ser resgatada essa confiança, tem que haver um tempo, né? É o tempo que vai dizer as atitudes, o comportamento da pessoa, que vai dizer se a pessoa está realmente arrependida ou não, né? E mais uma vez, né? A gente sempre trabalha, sempre deve ir, na minha opinião, exceto em situações onde há agressão e violência, trabalhar com restauração, né? Porque tem cada situação também de casamento destruído, que Deus restaurou a família, que Deus restaurou ali. Às vezes quando tem filho envolvido, então é pior ainda, né? Porque, nossa, pelo amor de Deus, diz que a Bíblia fala, né? Jesus diz, um abismo chama outro abismo, né? Então tem situações que é um buraco puxando o outro. Mas algo que a gente não falou ainda aqui na mesa, Alan, é o que leva uma pessoa a trair. Porque às vezes a gente olha e fala assim, fulano traiu, né? Ele é mau caráter, ou ela traiu, ela não tem princípios, não poderia ter feito isso, aquilo. Mas será que a convivência ali na empresa, na casa, entre os amigos, porque a gente está falando de todo tipo de traição, né? Ela também não estimulou aquele tipo de atitude? Estimulou. A Bíblia fala em Tiago a respeito dos pecados, né? E Tiago fala assim que nós somos tentados segundo os nossos próprios desejos, né? E aí, uma vez gerado, consumado, o pecado consumado, aí ele gera morte, né? É Tiago capítulo 1, 13, acho. E é exatamente isso. A gente, em determinados ambientes que a gente está, eu não acredito que o ambiente é que faz a pessoa mal. A maldade está no coração do homem, né? A gente não é neutro. E aí, independente Mas pode dar um gatilho ali, né? É lógico, mas o ambiente pode influenciar. Eu não acredito que ele é determinante para tal coisa acontecer, porque na última instância a decisão foi da pessoa, né? Não é a pessoa ali, é fruto do meio que ela tá, tal, não. Existe sim uma certa influência, mas o coração humano ali é que é pecador ali. Então, se a pessoa está no ambiente de trabalho, isso pode sim influenciar, e não é de um dia para o outro, né? A gente sempre fala. Então, mas eu digo assim, tudo bem que o ambiente, as pessoas com quem ela está convivendo, pode dar um gatilho ali e tal, mas o próprio cônjuge, de repente, assim, ou o parceiro ali de empresa, ou o amigo da faculdade, ele não pode, de repente, gerar algumas atitudes e comportamentos que fazem com que a outra pessoa venha pensar numa traição, porque ele deixa de tratar bem, deixa de ser aquele amigo fiel nas horas que a pessoa precisa, ou no caso do esposo, da esposa, de cumprir ali suas responsabilidades como casal, né? Entendi. Aí a pessoa olha e fala assim, mas eu não estou bem na relação, não estou me sentindo à vontade, eu pensei que ia ser de outra forma. E ela, de repente, ela não expõe isso ali com o parceiro, e acaba procurando uma outra pessoa para satisfazer aquela carência. Entendi. Pode acontecer sim. Acho que a negligência da outra pessoa em certas atitudes gerar uma insatisfação. Não que a gente vá culpar a outra pessoa pelo erro cometido, pelo meu erro cometido, né? Mas a gente pode, de repente, colocar um grau de responsabilidade naquilo que aconteceu, de ambas as partes. Exatamente. Quando acontece algum tipo de caso assim, os dois erraram, né? Se tratando de casamento, houve um erro tanto de uma parte quanto de outra. Ninguém é 100% inocente de nada. É lógico, existe um que é uma parte que ela é a vítima, entre aspas, porque foi traída ali no final das contas. Mas não é, em algum momento ela negligenciou alguma coisa também, não percebeu alguma coisa. Então, por exemplo, pode acontecer sim, onde a pessoa ela deixa de cumprir. Até é engraçado, porque não sei se foi ontem ou anteontem, não lembro, mas o pastor César Cavalcante, ele postou um negócio lá na rede social dele, no Instagram dele lá, repostou na verdade um vídeo onde uma mulher chega em casa e ela começa a filmar. Olha, gente, pensa bem como vocês vão casar, que não sei o que, escolha bem o marido que vocês vão escolher. Acabei de chegar em casa aqui, olha pra você ver a situação. Aí foi lá o marido dela jogando, joguinho no computador,
o fone assim, ela, aqui, você não arrumou o chuveiro? Faz uma semana que o chuveiro tá quebrado, a água tá descendo gelada lá, e ele, pera aí pessoal, pera aí que eu tô falando com minha esposa aqui. Aqui você não vai arrumar o chuveiro? Não, pera aí, amanhã eu já arrumo. Amanhã eu arrumo. E aí ela falou assim, a menina começou a chorar. Eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, eu só queria tomar um banho quente dentro de casa. Não, pera aí, não, amanhã eu já arrumo. Ou seja, aí ela falando, olha gente, depois a mulher sai de casa, abandona o casamento ou trai, a mulher é a culpada. E o pastor repostou isso aí. E realmente há atitudes que a pessoa pode tomar que pode acabar de alguma forma influenciando, empurrando a pessoa para traição. Em última análise, em último caso, não justifica a traição, que é uma decisão em última instância da pessoa. A pessoa decidiu trair. Ela poderia tomar outras decisões, mas ela decidiu fazer aquilo. Existem vários outros caminhos. Então, claro, tem um livro, não esqueci o nome do pastor, mas que ele chama assim, como não adulterar e como evitar o adultério. Ou seja, coisas que o cônjuge pode fazer para, além de não adulterar, também evitar o adultério. A pessoa fez tudo certinho ali, né? Igual o pessoal brinca, né? A história do Kaká. O meme do Kaká é esse. Que a esposa dele veio a público e falou, gente, ele era perfeito. Tá tudo certo com ele. Então o segredo é não fazer de mais nem de menos, né? Não, aí daí a mulher dele falou assim, não, ele era perfeito, tá tudo certo. E aí, só que eu não quis mais, eu cansei, né? E ela começou a falar disso aí. Então, assim, não significa que ele era perfeito, mas que ele procurava ser o melhor parte. Mas mesmo assim, a pessoa pode, sim, de alguma forma, colocar a beira no precipício. Uma das coisas que causa isso, né, se tratando de casamento, é na área sexual. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7 que para um homem, se o pessoal estiver ouvindo aí um barulho estranho, é chuva, gente, graças a Deus, tá chovendo bastante, então vocês ouviram um chiado aí no fundo, é chuva. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 7 que se o casal se abster da vida sexual, que seja só para oração, mas que não demora muito, reata logo para o Satanás não tentar. O Paulo já sabia que se você ficar muito tempo sem, você vai ser tentado. O cônjuge, você vai ser tentado. Não pense em modo espiritual, não. Estou fazendo jejum 45 dias, irmão. Não vai morrer. E se o cônjuge tem que estar em consentimento, se o cônjuge fala assim, para mim não dá não, aí você, não é que o outro é espiritual não, ele quer salvar o casamento dele ou ela, né? Então assim, tem casos assim, a pessoa pode evitar o adultério e pode evitar ser traído também, né? Ô Adriana, tá chovendo aí também, a Adriana tá rindo aqui, ó. Acho que foi do seu comentário da chuva. Pastora Cida também tá aqui presente. Irmãos, é um tema muito complexo, né? Um tema difícil de ser tratado, tem que ser de forma pessoal. As pessoas que estão passando por um momento assim, que sofreram adultério ou praticaram adultério, tem que procurar ajuda, né? O certo seria, né, se a pessoa que cometeu esse erro chegar ali na pessoa ferida, confessar diante de Deus, pedir perdão, haver restituição, restauração, mas geralmente isso precisa de um terceiro, né, um pastor, um líder, uma pessoa que de repente possa estar ali com mais maturidade, ensinando, apoiando e tentando ajudar na medida possível. É muito difícil, nós sabemos que não é fácil, mas existe saída, né? A pior atitude que eu acho que pode haver em ambas as partes é não perdoar, é não ter mais convivência, é não ter mais nenhum tipo de relacionamento, né, com quem fez ou com quem feriu, porque aí você está saindo um pouco dos princípios da palavra, né? É claro que respeitando o tempo de cada um, porque cada um reage de uma forma. Exato. Mas precisa olhar à luz das escrituras a importância do perdão, a importância de repente de estar entendendo por que qual que é a minha parcela de responsabilidade dentro daquele processo de traição, né? Será que só foi a pessoa mesmo mau caráter e tomou uma decisão errada, ou eu contribuí de alguma forma para que aquilo acontecesse, né? Então tudo é uma questão de reflexão, né? Aí a Célia colocou, era isso mesmo que ele falava, que antigamente os homens podiam ter, porque ele não.
A Célia está dizendo que o ex-esposo dela, né? Ele colocava essa questão dos homens terem várias mulheres no Antigo Testamento, né? E já que podia naquela época, por que ele não pode hoje, né? Eu não sei se ele era crente ou não, mas falta de ensino bíblico, né? Falta de... Não é que Deus permitia, Deus tolerava, mas a gente vê na própria revelação progressiva que esse nunca foi um desejo de Deus, que o homem tivesse, apenas tolerou que isso acontecesse, mas progressivamente ele vem se revelando, e no Novo Testamento fica tão claro isso, que o homem é marido de uma só mulher. Então, assim, falta de ensino bíblico, às vezes nem convertido era. A Helena tá pondo assim, ó, sim, a saída é ficar sozinho e não ver a pessoa e ficar firme com Deus, como eu tô fazendo. Amém, Helena, mas não guarda mágoa no coração não, amém? Né, eu sei que é difícil, não é fácil, mas é liberar perdão e servir a Deus mesmo, estar na presença do Senhor e tentar continuar vivendo um relacionamento assim espiritual saudável, né? Porque tem feridas que são difíceis de serem cicatrizadas, mas quando a gente recebe o perdão de Deus, né, e consegue entender nas Escrituras como que Deus agiria na situação, a gente consegue caminhar, amém? Irmãos, o tempo nosso já foi aqui. Eu queria agradecer, né, não só o Wallace teve que ir embora mais cedo, o Claudinei que está na técnica, e vamos tentar estimular esse entendimento que foi trabalhado aqui, para que a gente possa superar esse tipo de situação da melhor maneira possível, tá? E não é só traição de relacionamento conjugal, né, mas de amigos, de parentes, de repente pessoas que trabalham juntos, sejam sócios, né, de algum empreendimento, de empresa, a gente saber lidar, né, com essas adversidades que fazem parte do processo e a gente não se abater a ponto de querer morrer, né? Tem pessoas que tiram a vida, que acabam abrindo mão de tudo, largando mão de tudo porque foram traídas, né? Então que a nossa felicidade, nossa satisfação, nosso consolo seja no Senhor, né? É que a gente de repente deposita muito em cima da outra pessoa. E quando a gente deposita essa confiança, esse respeito, essa como é que eu posso dizer assim, toda a nossa segurança no outro, quando esse outro nos trai, o nosso mundo acaba, né? Então que nós venhamos depositar toda a nossa confiança, nossa segurança em Deus. Aí sim, quando a pessoa que está do nosso lado nos ofender, nos trair, nos abandonar, a gente vai continuar firme, porque Deus é o nosso sustento, não a pessoa, né? Então que Deus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família, e na próxima segunda-feira a gente está de volta aqui com mais temas importantes, né, para serem debatidos. Amém. Amém, Alan? Amém. Obrigado pelo esforço de estar vindo, obrigado ao Claudinei. Aí segunda-feira a gente está de volta em nome do Senhor Jesus, amém? Amém.